Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima mãe. Para sempre sejam louvados. Bem-vindo a todos, tenham todos um bom dia. Iniciemos agora o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, desse primeiro dia do mês de março, onde estamos vivendo a segunda semana do tempo da Quaresma. Que sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e obrigado já de início pela sua participação, pela sua companhia através do Facebook e também através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Para melhor vivermos esses minutos de oração e partilha da Palavra de Deus, convido a vocês a se unirem a nós pela Santíssima Trindade como filhos e filhas deste verdadeiro Deus que nos ama e que nos criou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também para que o Espírito Santo sempre acompanhe as nossas ações, os nossos pensamentos, que sempre esteja preenchendo o nosso coração com os seus dons, para que nós sempre realizemos as vontades de Deus conforme aquilo que Jesus tem nos ensinado. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia desta segunda-feira nos traz o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38, onde Jesus ensina os seus discípulos, ensina o povo que o acompanha em sua jornada, em sua peregrinação, um pouco mais sobre a ação da misericórdia e como devemos praticá-la no meio dos homens. Vamos com muita atenção juntos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros servirá também para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No imenso tesouro do Evangelho, a misericórdia é como uma gema preciosa, sólida e delicada ao mesmo tempo. Hoje Jesus nos traz a reflexão, dentro deste Evangelho relatado por Lucas, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa mania de julgar, sobre a nossa mania de condenar, sobre a nossa mania de deixarmos muitas vezes sermos guiados pelos nossos instintos e pelas nossas ações convenientes a nós. Jesus exorta os seus discípulos, exorta aquela multidão e exorta também a nós, no nosso tempo, hoje, sobre a ação da misericórdia, como devemos buscá-la, como devemos partilhá-la em nosso meio. Sede misericordioso, como também o vosso Pai o é. Misericordioso como Deus. Acho que na nossa natureza humana, devido a tantos acontecimentos, tantas atribulações que vivemos, que temos que passar dentro da nossa vida, da nossa sociedade, dentro da nossa família, no mundo em que vivemos, as inversões de valores, às vezes a misericórdia também acaba sendo exercida de uma maneira errônea por nós, de uma maneira
desigual, de uma maneira injusta. Muitas vezes nós queremos ser perdoados, nós queremos reatar os nossos relacionamentos, reaver a nossa família, os nossos amigos, mas no momento em que às vezes nós precisamos agir com a mesma misericórdia, agirmos de acordo com o que Deus agiria em relação a nós, nós não conseguimos. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos, que sejamos perdoados, assim como nós também perdoamos. Então a reflexão de hoje, dentro dessa quaresma, desse tempo de preparação para a nossa Páscoa, podemos tirar essa reflexão de muita valia, muito valiosa para nós, e que nos ajudará a vivermos de uma maneira mais santa, se nós realmente entendermos aquilo que Jesus quis nos ensinar hoje. Misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenados. Como é comum, como é constante em nossa vida, nós deixarmos a nossa mania de julgar, a nossa mania de condenar, falar por nós muitas vezes, em muitas situações, em muitos acontecimentos em relação às falhas dos nossos irmãos, em relação àquilo que eles realizam, que às vezes nós vemos que pode não ser do agrado de Deus, que pode não estar sendo conveniente àquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos deixou como mandamentos de amor. Então a gente às vezes acaba julgando e acaba até mesmo condenando o nosso irmão. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque conforme na continuação do Evangelho Jesus nos diz, com a mesma medida em que medirdes, vós também serás medido. Então, fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Esta é a mensagem que Jesus quer nos deixar também hoje, diante deste Evangelho, desta catequese que ele ministra aos seus discípulos e à multidão que o segue. É difícil para o ser humano perdoar, é difícil para o ser humano fazer de conta que não viu certas coisas e praticar o bem às pessoas que às vezes nos fizeram o mal. Mas Deus está lá, de braços abertos, sempre nos esperando para que nós mudemos a direção da nossa vida, daquilo que é prejudicial a nós e a nossa alma, ao nosso coração, para estarmos novamente vivendo dentro da graça dele, através do perdão, através da misericórdia. E assim nós também devemos agir em relação aos nossos irmãos. Devemos trabalhar o nosso amor ao próximo, devemos trabalhar a nossa capacidade de agirmos com misericórdia. E assim também, quando necessitamos de sermos atendidos em misericórdia pelo nosso irmão, também consigamos fazê-lo através da oração, através da prática do amor, através da caridade, para que as nossas ações nos levem a sermos perdoados e assim consigamos levar uma vida um tanto quanto mais santa, um tanto quanto mais digna, um tanto quanto mais realmente cristãs. Cristão é aquele que deve agir como Jesus agiu. Como nós estamos agindo em relação às situações diárias que temos que passar? Jesus agiria dessa mesma forma que você tem agido em relação àquilo tudo que faz parte da sua vida junto com os seus irmãos? Como está o seu comportamento e a sua misericórdia, o seu amor ao próximo em relação a tudo isso? Podemos, nesse momento de quaresma que estamos vivendo, nesse tempo de jejum, de oração, de caridade, buscarmos nos aprofundar um pouco mais sobre a misericórdia de Deus, para buscar também testemunhá-la no meio dos nossos irmãos, através das nossas atitudes, das nossas ações. Assim foi o que fez Maria. Maria
amou incondicionalmente a todos. Hoje ela intercede por todos junto a Deus, independente de como está o seu coração, de como está a sua situação de pecado. Ela quer, como mãe que nos ama muito, termos junto com ela lá no reino que Deus preparou para todos. E para isso nós precisamos nos entregarmos e confiarmos na nossa devoção, na nossa fé, para que com a sua intercessão poderosa de mãe, ela nos auxilie sempre a nos libertarmos das nossas ações pecaminosas, dos nossos pecados e das nossas atrapalhadas que temos feito em nossas vidas em relação aos nossos irmãos, através dos nossos julgamentos, através das nossas condenações, através até às vezes do levantamento de falsos testemunhos, pela fofoca, pelos comentários indevidos e por tudo o mais que temos conhecimento que pode estar acontecendo em nosso meio. Peçamos a ela que nos guie sempre e consigamos assim estarmos melhorando o nosso comportamento em relação aos nossos irmãos e auxiliando na prática da misericórdia a acontecer no meio de nós o verdadeiro sacrifício de Jesus, o verdadeiro perdão dos nossos pecados. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado pela sua companhia. Terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta segunda-feira, desta manhã que Deus nos proporcionou para vivermos como irmãos, praticando a misericórdia. Fiquemos todos com Deus e que Maria, nossa Mãe, interceda a Ele para que caia sobre nós, sobre nossas vidas, as suas bênçãos hoje e sempre. Ele que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.